Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um evento incrível que vai acontecer aqui no colégio. Ficou curioso, né? Então vem acompanhar nosso GrilliCast. Olá, pessoal! E hoje o tema do nosso GrilliCast é sobre o evento de projeto de linguagem que está para acontecer. É um projeto novo que trouxe frescor, vida, literatura para o nosso colégio. E hoje eu quero conversar um pouquinho com os idealizadores desse projeto, com muito coração, com muita alma, com muito livro, né, para nossa garotada. Oi, Nath, oi, Dé, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Minha dupla favorita. Queridos, eu queria, Nath, principalmente agora, vamos falar com você. Como surgiu a ideia do projeto de linguagem aqui no nosso colégio? Tudo bem, Tatá? Então, o projeto de linguagem, na verdade, surgiu na minha vida há muitos anos, de algumas águas que eu bebi e que foram fazendo muito sentido para mim, e depois a gente chegou aqui no Grilli com ele. Então, ele apareceu através de cursos que eu fiz na Escola da Vila. Então, para quem não conhece, é uma escola bem potente aqui de São Paulo, e eles têm um trabalho bem legal de formação de professores. Quem fundou essa escola, uma das fundadoras, foi a filha do Paulo Freire, que é a Madalena Freire. Então, eu fui bebendo dessas águas no curso da Vila, em outro colégio que eu trabalhei, e entendendo mais como fazer para que a literatura ganhasse mais vitalidade na escola e que ela estivesse no dia a dia das crianças mesmo. Então, eu fui trabalhando durante todos esses anos com esse projeto, acredito muito nele, já levei ele para outros lugares, quando eu trabalhei em Sergipe, levei para lá, e quando cheguei aqui e falei dele para o Dé, ele se animou e se alinhou com o que a gente acredita muito como educador, Sim. que é o poder da literatura na escola. Então, assim que eu contei para o Dé, a gente viu que fazia muito sentido trazer para cá, e quando a gente trouxe para vocês, vocês também se engajaram, e a gente está aí há 6 meses trabalhando com as crianças. Vou deixar o Dé falar também porque que ele aprovou a ideia. Vejam, aliás, olá, né? Vejam, o projeto de linguagem, na verdade a gente trabalha ele com vários nomes, né? Projeto de linguagem, projeto literário, feira literária. Então, ao decorrer da nossa fala, vocês vão perceber que a gente vai misturar um pouco os nomes e é o mesmo evento. Mas eu acho que é importante salientar que uma observação que a gente faz. Os estudantes, ao longo do período escolar, isso também um pouco nos últimos anos, devido à pandemia e pós-pandemia, a gente percebeu que o interesse dos estudantes pela literatura diminuiu muito. E essa diminuição, ela incorre não só na parada do hábito de ler, mas, por exemplo, na perda de concentração, também na questão criativa, né, que eu acho que é algo legal da gente falar depois, porque a criatividade ela está muito ligada com essa memória e memórias de alguma fonte, e em geral essas fontes são os textos, né, os livros. Sim. E foi algo que a gente observou, que foi se perdendo ao longo dos anos, e quando a Nath trouxe essa ideia do projeto, a gente percebeu que tem uma potência gigantesca, a gente poderia melhorar o projeto, né? E claro, estamos no primeiro ano do projeto, né? Então a ideia é que ele seja um projeto que crie raízes no colégio, que crie tradição, que seja melhorado a cada ano, e a partir daí a gente colher esses frutos, né? E dentre os frutos é o hábito de leitura, né? Que o hábito de leitura, além de se perder para os estudantes, ele se perdeu no seio familiar, né? Que eu acho, acredito, né? Eu tenho plenamente certeza de que a gente retomando, através dessas leituras, esses hábitos de leitura, todos os outros resultados, não só em disciplinas correlatas ali com as linguagens, mas até nas exatas, nas humanidades, a gente vai ter bons frutos. Sim. E a gente está feliz também com essa oportunidade de explicar o que é esse tal projeto de linguagem, porque os pais só foram recebendo ali pela agenda. A gente aqui, além de educadores, estamos como mãe. Tamara recebeu algumas atividades como mãe. Mas dei conta. E foi super gostoso, e é muito legal estar aqui e explicar o que é o projeto de linguagem. Então, basicamente, é um projeto que decorre ali em todo o semestre, e que as crianças acessam literatura de boa qualidade
cada ciclo tá trabalhando um tema. Então, por exemplo, o primeiro ano trabalha uma reescrita de Chapeuzinho Vermelho, o segundo ano é uma galeria de bruxas. Nesses dois, por exemplo, a gente trabalha com as histórias de contos de fada e com as versões mais ricas, mais potentes, que são as versões mais antigas. Então, são temas fixos, mas que, como o André mencionou, a cada ano a gente vai aprimorando e adaptando de acordo com a realidade também. Por exemplo, nos anos finais e no ensino médio, a gente escolheu um tema diferente, né, Dé? Sim, a gente vai trabalhar as HQs, né? É um gênero de leitura que, em geral, é meio deixado de escanteio, porque se imagina ou se enxerga essa leitura de HQs, que são os quadrinhos, né? Popularmente dizendo, como uma leitura apenas recreativa. Mas até no final a gente meio que preparou para vocês algumas sugestões, eu trouxe algumas de HQ, para a gente perceber a riqueza e a potência que esse tipo de texto tem. Então, se nós, e foi algo que a gente até conversou, né, um tempo atrás, se a gente quer resgatar esse gosto pela leitura do estudante, não adianta a gente já começar com Shakespeare, porque vai ser uma leitura rebuscada, ele não vai conseguir, não vai fazer sentido para ele. Sim. Então, leituras mais simples, mas que têm a sua profundidade, que têm as suas camadas, que precisam ser visitadas, são apresentadas aos estudantes. E nesse momento, os anos finais, portanto, do 6º ano até o 3º médio, nós estamos trabalhando as HQs, especialmente com super-heróis. Porque além de um gênero literário, a gente está trabalhando com um repertório que já é de conhecimento dos estudantes. E chamando super atenção deles por ser algo que eles gostam, né? Que eles se atraem. É o prazer junto com a obrigação, vamos dizer assim, né? Porque nada nasce com, né? A gente tem que ir desenvolvendo. É o que a gente estava até comentando antes, sobre o hábito, né? O hábito da leitura, como ele arrasta, né? Então, a gente começa a ler o simples e daqui a pouco você está lendo coisas mais, né, assim, mais Intensas, robustas, com conteúdos melhores, né? Eu vejo muito, por exemplo, na nossa época de vestibular, a gente tinha alguns títulos, assim, chaves para ler, a gente focava naqueles títulos e boa sorte, né? A gente ia E muitas vezes começava aí, né? Sim. Claro, a gente podia ter a sorte de ter boa literatura na escola antes. Exato. Mas tiveram crianças que tiveram acesso só. No ensino médio decora, faz uma prova. Exato. E aí eu queria até saber de vocês. Eu não sou apresentadora, mas estou tomando essa posse um segundo da Tatá. Combinado. Como isso, porque eu também gostaria de falar sobre isso, eu acho muito legal. Quando começou para vocês? Vocês ouviam histórias quando eram pequenos? Tinham acesso a livros? Como era? Em que momento que vocês... Nossa, que legal ler. Ou foi só depois? Sim. Como foi? Eu fui alfabetizada muito cedo, né? Então, assim, com 5, 6 anos eu já Foi conseguia... professora, né? Entende, né? Pedagoga no sangue, ali no DNA. Então, a gente... a biblioteca, né? Do Letrinha Encantada, na época... Chegou uma época de uma coleção que era a fitinha cassete e o livro. Então eu acompanhava pelo vídeo, pelo áudio e eu lia junto. Então tinham palavras que eu não conseguia ler que eu aprendia pelo áudio, né? E dali foi desenvolvendo. Já era CD? Pô, passar nesse... Não, era fitinha cassete. Não, como que chama? Era cassete, a fitinha? Era cassete, que a gente voltava com a link, sabe? Essas daí. Só para fazer uma adendo da nossa faixa etária aqui, né? Você não precisa me expor, assim. Mas foi muito legal. E dali começamos, né? Então, em casa sempre teve enciclopédia, porque hoje com a internet na palma da mão, Sim. tudo muito mais fácil. Mas a gente tinha enciclopédia, a gente tinha... o meu pai, ele assinava o jornal, né? Eu nem lembro. Estadão, Folha. Era Diário de São Paulo. E aí, direto vinha aquelas coleções, né? Junte os selos e troque por tal. E era um incentivo à leitura que a gente nem sabia, né? E muito rico. Fora também, eu tive a oportunidade de ter vários projetos de leitura na minha vida escolar. E isso me incentivou bastante. Então, foi muito bom. E eu também percebi, da minha experiência, que quanto mais eu lia, mais facilidade de escrever eu tinha, né? E isso pesava muito nas redações. É quase que automático. Né? A minha redação do Enem foi muito boa. Eu tinha um pouco de dificuldade nas exatas, mas aí a minha redação eu fui muito bem. Sim. Por quê? Por conta dessa questão de Mas ler. sempre, às vezes, até nos perguntam isso, né? Mas como que eu faço? Ele não escreve bem, leia. Leia. Até para enriquecimento do vocabulário, né? Então, existem muitas palavras. Hoje, eu acho que as crianças até
jovens, tal, leem mais, né? Mas eles não leem conteúdo de qualidade. É isso que a gente bate muito aqui na tecla, né? Porque se você for ver, a todo momento a gente tá lendo. Você tá numa rede social, você tá lendo, você tá... É uma leitura, né? Seja ela de imagem ou de escrita, você tá fazendo uma leitura. Mas não tem mais essa riqueza, né? De conteúdo, de palavras, né? Hoje as abreviações atrapalham tanto a escrita, a gente na fase de alfabetização sente muito isso. E quanto esse vício de linguagem, né, André, reflete nos jovens ali na hora de fazer uma redação, que eles nem conseguem ter uma congruência ali meio, começo, meio e fim. Exato. Mas na minha experiência foi essa, assim, eu tive um... E vocês? Olha, eu venho de uma família de poucos leitores, né? A leitura que eu via meus pais fazendo era da Bíblia ali e tal, e às vezes uma leitura que nem eles nem eu entendia muito bem, porque a linguagem, pelo menos nas Bíblias mais antigas, era uma linguagem mais difícil de entender, de concatenar ali as palavras. E aí eu recorri à sala de leitura, né? Eu tive a boa oportunidade de estudar numa boa escola, né? Uma escola da Prefeitura de São Paulo, mas ali tinha uma equipe muito bem engajada. E tinha uma professora, a professora Selma, eu guardo o nome dela com muito carinho ainda. Tive a oportunidade de trabalhar uma vez com ela na prefeitura. Ela depois virou diretora pedagógica e tal, mas na época ela era professora de sala de leitura. E eu recorri a ela, professora, o que você acha de eu ler tal livro? E ela dava ali os pitacos pedagógicos dela. E eu percebi que ela começou as indicações em livros menos densos assim, que incentivavam muito a imaginação. Então eu comecei lendo Harry Potter, e aí depois ia para livros menores, menos densos, e ali, até na minha época, ia-se até o 8º ano, a gente terminar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tantos outros textos mais clássicos que eu iria ver ou iria precisar rever no vestibular, médio. né, no ensino médio. Então eu percebi que a professora Selma, naquele momento, ela foi me direcionando, e esse gosto pela leitura foi nascendo, e não como uma obrigação, eu preciso ler tal texto porque eu preciso fazer o vestibular. Não, é um texto que foi se criando, e aí depois do ensino médio eu tive um gap de tempo até iniciar na universidade. Eu sempre fui um leitor talvez um pouco compulsivo. Então, dos meus gastos financeiros, parte dele eu dedico aos livros. E aí, sempre comprando livros, nem todos os livros que eu tenho, eu li. Mas eu tenho esperança de lê-lo em algum momento, né? Um dia lerei, mas me trouxe esse gosto. Então, é quase que um hobby, né? As leituras no trem, as leituras em casa ali quando dá tempo, e pelo prazer. Então, esse prazer ele foi construído dentro da escola, pelo menos na minha experiência. Como é importante a escola nessa Exatamente. questão, né? Que legal ouvir isso de vocês e ficar pensando. E eu tenho e o que eu vou falar, na verdade, puxa um gancho importante para um próximo momento nosso, que é quem fez eu amar a leitura foi minha mãe. Minha mãe lia muito. Minha mãe lia romances. Não tinha uns romances que vendiam acho que era banca de jornal, e era uma capa bem novela mexicana. Minha mãe lia muito. E aí eu acho que eu comecei a achar legal por ver ela lendo, né? E eu amava a Turma da Mônica. Eu fui alfabetizada lendo a Turma da Mônica. Até hoje eu tenho um Que amor legal. por isso. E é curioso como eu já consegui passar isso para minha filha, tão pequena. Ela olha a Turma da Mônica com carinho, ela gosta do Sansão dela, ela faz fiação. E eu acho que, então, como faz para a criança gostar de ler? Lendo perto dela, dando acesso a livros. A minha filha, Celina, ela acessa livros. Todo mundo me chamava de maluca. Quem não é professora, quem é professora entende. Ela, com 4, 5 meses, estava ali aprendendo a existir, ela já tinha os livrinhos dela. E hoje, se tem um brinquedo, um livro, ela pega um livro. E isso me deixa tão emocionada e feliz. Sim. Então, fez muita diferença para mim. E eu também tive a mesma sorte que você, de ter aula de leitura, de ter projetos na escola que chamavam atenção. E aí eu queria puxar esse gancho, assim, como o exemplo arrasta, né? Ah, com certeza. Eu acho que a questão da leitura ela é quase um vírus, um bom vírus. E veja, o quanto isso cria raiz afetiva no nosso coração. E algo que a gente não... parece que está ali introduzido nas miudezas, mas como a materialidade do livro, Sim.
traz uma memória afetiva pra gente. E como faz sentido o livro, muitas vezes, não que a gente não faça leitura, sei lá, com Kindle ou em PDF, porque às vezes é mais acessível mesmo, né? A depender da quantidade de textos que você precisa visitar para fazer uma pesquisa, é melhor no Sim. PDF, né? Mas a materialidade do texto, do livro, ela traz uma questão afetiva que vai além do só ler. É. Parece que até a absorção do conteúdo é diferente, né? É palpável, como a Eu gente fala, pego, eu né? compro, Eu aí sinto, aquele prazer de abrir, né? E aí a sim. primeira coisa que Como eu você, o faço é cheiro do livro, cheirar o maravilhoso. livro, porque é muito gostoso. E aí, pensando nisso, né, nesse exemplo que arrasta, a gente pensar um pouco a participação da família nesse evento, né? Porque lembrando que tudo isso, claro, chega num evento, se chega num produto final. Mas o que é mais importante, pelo menos no meu olhar, não é o evento. É o caminho, todo esse né? caminho que eles aprenderam, o olhinho deles brilhando a ouvir uma história, o olhar das professoras brilhando a conhecer um novo livro, nas habilidades do dia a dia ali, sabe? Sim. O quanto eles avançaram. Os pais vão poder, no dia do evento, ver o processo deles. Uma criança que escreveu um texto com 20 erros e depois ela sozinha percebeu com mediação e foi melhorando esse texto. Então, assim, esse evento, ele é feito para criar uma memória afetiva com as famílias. Exato. O quanto é importante a presença da família, não só, né, assim, a gente fala nas festas, a gente acabou de passar aí pela festa da festa junina, passamos pelo Dia das Mães, logo o Dia dos Pais, mas esses eventos, né, eu acho que, fazendo um outro gancho, a gente veio de uma pandemia, de uma escassez de tudo que a gente precisou passar, e aos poucos a gente foi se readaptando ao novo normal, né, que as pessoas chamavam antigamente. Antigamente, né, 2 anos atrás. E a gente foi trazendo de volta, né, eu acho que a sua chegada na nossa equipe também trouxe mais vitalidade para essa parte da leitura, né. O André é riquíssimo, sempre teve um vocabulário Ele só precisava de um maravilhoso. puxãozinho para essa parte, porque ele tá Precisava, e foi muito bom, a escola precisava disso, né, e a gente sabe quando você não sabia que você precisava, e a gente Sim. precisava. E eu acho que foi bonito ver, a gente fez uma exposição ano passado, bem menor, Sim. mas que já foi tão gostoso, que foi a exposição antirracista, que também foi baseada em literatura, e eles mostrando, e gente, eu não sei se os pais conseguem entender, assim, o quanto as crianças ficam felizes de vê-los na escola, assim. Sim. Para eles, pro adulto, pode ser só uma cartolina com desenho, mas pra criança é tipo, cara, É a eu minha que fiz obra. isso aqui, é a minha obra. Sabe? Eles ficam, uou! E também acontece o contrário, né? Uma Sim. criança que a família não vem, tipo, Sente essa poxa, falta. né? Então, assim, é um evento que vai ser incrível. A gente até vai dar uns spoilers. Não aqui, muitos. não muitos, mas para que eles entendam, né, as famílias entendam o quanto vai ser um dia muito legal, assim. Então a gente os pais receberam já, eles receberam propostas das crianças virem fantasiadas de acordo com o tema da sala, por exemplo, quem é do primeiro ano, as meninas vão vir de chapeuzinho, as meninas vão vir de caçador ou de lobo mau, e vai ser um dia cheio de fantasia, cheio de magia, e até pegando esse gancho, Dé, eu queria saber o que você acha, assim, desses textos que são da fantasia. O que isso gera na gente, assim, né? Você falou de Harry Potter, eu também amo Harry Potter, mas a gente vê que as crianças hoje, e eu estava esses dias conversando com os alunos do André, e aí eu fiquei olhando assim, falei, cara, eles perderam a magia, né? Sim. E aí no começo da conversa, eu tinha uma aluna bravona com as princesas, só criticando, criticando, criticando. E aí eu comecei a trazer o outro lado. Eu falei, tá, mas e a bondade? E o amor? E a magia? Né? E aí ela começou, nossa, não tinha pensado nisso. E aí é isso, eles não acessaram isso. Eles não sabem que, por exemplo, pensando no conto de fada, na história da Cinderela. Ela era muito boa, ela era muito resiliente. Também tem força ali, não tem só uma mulher frágil. E eu acho que a magia das leituras fantasiosas traz coisas que um livro de uma história real não traz, Não sabe? traz. E um filme não traz. E um filme não traz. Porque quando a gente quer acessar um livro, que é uma obra monótona, óbvio que o ato de ler não é monótono, mas o texto em si
separado, é papel, é branco. E quando você lê um texto, por exemplo, Harry Potter, que foi uma leitura que perseguiu assim a minha adolescência E a sua vida. e a minha vida adulta, porque eu comprei há pouco tempo um box de Harry Potter. É, é, ele suscita na gente um exercício de criatividade, porque os cenários são desenhados na nossa cabeça. Sim. Os efeitos especiais são desenhados na nossa cabeça. Agora, quando assistimos uma série, Às vezes a gente fica decepcionado com o filme. às vezes a gente fica decepcionado com o filme. Em geral, as leituras são melhores do que os filmes, Sim. porque a riqueza de detalhes de uma descrição, sei lá, de O Hobbit, Nossa, é demais. Silmarillion, né? Que eles pegam aquela descrição minuciosa que descreve até o respirar de tal ser. O filme não alcança. É uma outra materialidade, ele é feito para uma outra função, que também é muito legal, que Sim. a gente visita, a gente gosta de assistir série e tal, mas o exercício da criatividade é com a leitura. E esse repertório criativo, ele não pode ser menosprezado. Porque em qualquer produção de texto, seja ela científica, acadêmica ou até recreativa, ela necessita essencialmente de um quê de criatividade. Ok. E sem esse repertório dado pelos textos, a gente não consegue. Sim. E o louco do texto, que é o louco legal, é que o texto, a gente pode ler o mesmo texto, mas ele vai ter sentido diferente para cada um de nós. Sim. Então, o texto ele é muito mais poderoso do que a gente mensura, porque ele dialoga com as nossas experiências, com o nosso repertório cultural, e o texto nunca vai ter a mesma cor para a gente, para nós E três pode aqui. nos ajudar até em outros âmbitos, né? Eu não gosto dessa ideia de que toda história tem uma moral, né? Eu acho que tem gênero que é para isso. Se você lê uma fábula, a fábula tem uma moral, né? Tem versões, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, usando como exemplo de novo, que a moral é não fale com estranhos. Uhum. É uma moral. Mas eu acho que tem muita coisa nas histórias que é uma moral implícita, para cada um vai chegar de um jeito. Então a gente não tem que ficar explicando. Só ler, vai chegar no coração. E eu acho que essas histórias, por Eu exemplo, tenho elas. dificuldade para lidar com isso. Do quê? Para mim tem que ter moral. Embora eu saiba que não é. Não, eu acho que é um pouco. Como a gente fala a palavra assim? É como se você não acreditasse na inteligência. Você está subestimando a inteligência do outro e a subjetividade do outro. Exato. Tipo, não é porque eu entendi de uma forma que Que você vai entender do mesmo jeito, porque o nosso repertório de vida é diferente. É um contrassenso, mas me incomoda quando eu não encontro a moral. Não, você quer ver? A primeira vez que eu fiquei maluca foi com um livro que o final não tinha final. Mas às vezes na vida não tem o final que a gente Exato, espera, exato. né? Então eu acho que a literatura ela alcança esses lugares até de bem e de mal, Uhum. de pensar numa aventura, numa grande amizade. Então são coisas que são importantíssimas para eles e que às vezes uma aula não vai alcançar, um adulto ali falando na cabeça dele não vai alcançar. Então olha quanta coisa legal e potente que a literatura pode trazer para a escola, né? E eu acho que a gente tem visto isso assim, né? O quanto eles têm se desenvolvido melhor. Isso melhora o vocabulário, isso melhora a escrita, a criatividade. Eu acho que é uma infinitude de possibilidades. Tem uma Assim. questão importante. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu andei lendo em algum lugar na internet pesquisas que são realizadas todos os anos por grandes universidades. O principal ativo para os próximos anos, isso a gente já discutiu em alguns momentos, o principal ativo para os próximos anos, para as profissões do futuro, né, as reinvenções de profissões que assim virão, é a atenção. Sim. E por mais que a gente perceba que em algum momento existe uma questão ou biológica, né, alguma neuroatipicidade de que dificulte o estudante desenvolver essa atenção como um estudante neurotípico teria essa facilidade, mas em algum momento essa atenção ela precisa ser exercitada. Uhum. Porque sem essa, hoje em dia, a gente não consegue mais parar para ver que seja o celular. Às vezes eu me pego em casa com o celular aqui, com o videogame portátil aqui e com a televisão aqui. Você não está prestando atenção em nada, né? Não está prestando atenção em nada. E isso está cada vez mais comum. Sim. E
é tão dificultoso quando eu preciso me reencontrar num texto que é, de novo, né, aquele falso monótono que é parado. Então, eu percebo em mim que já venho, né, assim como vocês também, de uma geração que pegou essa introdução da tecnologia, essa introdução do celular, que é muito boa, mas precisa ser mediada. Uhum. Eu me pego com essa dificuldade de parar e concentrar num texto. E os estudantes, com tantos estímulos que tem, né, de cores, de áudio, de som, a gente percebe, a gente até discutiu isso, por exemplo, na festa junina. A escolha das músicas, muitas vezes eles fazem picadinhas, né? Então, Quanto mais eles crescem, mais eles querem um pupurri, né? Eles exatamente. não aguentam ouvir uma música inteira, eles só querem um refrão. Sim. Mas é um pouco a versão, a versão TikTok da coisa. Exato. Então, o quanto a gente precisa trabalhar essa concentração que a gente vai encontrar na leitura. E isso nem sempre vai ser fluido. Às vezes é algo quase que, por exemplo, como as famílias fazem para que a criança crie essa rotina de leitura. Às vezes tem que ser algo que não é negociável mesmo, né? Ó, a gente vai ler, então a gente pega um livro de capítulo, né? Esse aqui é um livro de capítulo, por exemplo. Então é um livro maior. Então a gente vai ler ele como uma novela, né? Uhum. Ó, filha, a gente vai ler 3 páginas hoje. Ah, mas filho, a gente vai ler 3 páginas hoje. E aí depois a criança vai se envolvendo, Uhum. vai virando fluido, mas é como tipo academia, ninguém começa, se empolga e continua, né? No começo você tem que, e o nosso cérebro consegue, ele é elástico, né? Então, eu acho que o suco dessa conversa, né, é essa importância da literatura, como a família também, claro, pode alcançar isso em casa. Eu acho que gera uma memória afetiva, o ler antes de dormir, assim, Uhum. para o resto da vida. Eu quero muito construir isso com a minha filha e eu apoio todos os pais que façam isso. E a gente queria salientar também, a gente trouxe até alguns exemplos, do quanto as literaturas que a gente escolhe na escola são boas literaturas, Sim. bons autores, bons ilustradores. Às vezes a gente tem uma ideia de livro infantil, daquele livro de R$ 10 do shopping, sabe? Uhum. Das feiras. E claro que no meio da feira ali pode ter uns achados, mas tem coisa que não dá para comparar. Por exemplo, olha esse livro, é um livro infantil. Chama Lampião e Lancelot, quem fez foi o Fernando Vilela, a editora é a Pequena Zahar. Então, se a gente, olha o quanto isso foi pensado, cada cor, o projeto gráfico, né? As ilustrações são lindíssimas, são ilustrações meio metalizadas. Então, a gente está falando de muita qualidade, isso aqui é arte. Isso aqui a criança está acessando uma arte, né? Sim. Eu trouxe um outro autor que eu sou completamente apaixonada, se eu não me engano, ele é de Curitiba, o Anderson Novelo. Ele é do Paraná e ele tem livros incríveis. Esse aqui é um dos livros, e esse livro me chama muito a atenção. Além do texto, que é muito rico, a ilustração. Então, o Gustavo Ramos, ele é de Brasília. E ele, para criar essas ilustrações, ele fez pinturas em tela. Então, todas as ilustrações, eu tô para cá, né? São pinturas em tela, Que lindo. e que depois viraram ilustração, Sim. né? Então, a gente está falando de muita riqueza. Então, quando eles acessam um bom livro, eles também estão acessando arte, né? Isso é muito É legal. um conjunto, né? Não é só o livro, é tudo Sim. junto. Perfeito, Nath. Sua colocação foi incrível, sua, do André. Realmente, vocês sentiram, né, nesse ano que a gente investiu pesado aí em bons livros, né? A nossa biblioteca ali está crescendo, está ficando cada vez mais rica, né? E a gente está falando de riqueza de qualidade, a gente está falando de riqueza de bons autores, bons ilustradores, né? Bons livros, que as crianças possam ter acesso dos 2 aos 18 anos, né? Então, isso é a nossa preocupação aqui quanto escola também. Queria agradecer, né, por mais um podcast junto com vocês. Mais um de muitos. Esse aqui, se deixar, a gente fala 5 Sim, horas. é um prazer, a gente conversa todos os dias, mas eu acho Sim. que expor isso para vocês também é muito importante, entender o quanto o nosso pedagógico é alinhado, o quanto vocês são ricos de conteúdo para a nossa escola. Muito, muito obrigada. E agora eu vou abrir para vocês deixarem um convite para o pessoal que está em casa. Eu queria, além de convidá-los para o dia 28, eu queria fazer 2 pequenas recomendações de livros e também explicar um pouquinho. Como historiador, não posso deixar de recomendar o Sapiens, do Yuval Harari, que é um autor israelense que trabalha... O livro original dele é um livro comum, de leitura comum, mas a nossa escola adquiriu a versão em HQ,
Então, é um texto que trabalha vários períodos históricos no formato HQ. Então, como a gente falou anteriormente, para introduzir os estudantes nesse mundo da literatura, talvez seja um ótimo recurso. E esse também é uma leitura brasileira, do Pedro Malas Artes, né, que é um texto que muitos devem conhecer, também em formato HQ, e também é um texto da nossa escola, né? E com isso eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês hoje e reforçar o convite. No dia 28, das 9 ao meio-dia, estaremos aqui com várias surpresas. A gente vai dar spoiler? Pequenos spoilers. A gente vai falar que o coordenador vai tocar no dia? Era um grandão esse, Ai. mas faz jus a fazer as pessoas ficarem com vontade de vir aqui. Bom, vocês tiveram uma ideia da grandeza desse evento, né? A gente vai ter coordenador tocando, a gente vai ter muita fantasia, muita magia. Eu acho que vai ser incrível. As atividades estão sensacionais, tem uma potência assim gigante. A gente está muito ansioso para dividir esse trabalho com vocês. Então esperamos todos às 9 da manhã. A gente vai ficar aqui entre 9 e meio-dia no dia 28. Um grande beijo, eu espero todos vocês. Endossando o convite dos meus amados coordenadores, é isso, pessoal. Sábado agora, a gente vai estar aqui das 9 ao meio-dia. Venham para o nosso evento, né? A gente está renovando, a gente está trazendo esse frescor da literatura dos nossos alunos de 2 a 18 anos, né? O nosso ensino médio. Então venham, esperamos por vocês.